Na noite passada, tudo foi muito real pra mim. Eu acho melhor eu parar de mexer com isso. Eu desmaiei quase que imediatamente depois de fazer aquele segmento. Porém, eu tive um sonho com aquela estátua. Eu sonhei que ela estava me seguindo pra todo lado. Eu estava lá numa boa quando senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Eu me virei e me deparei com aquela coisa. Aquela estátua horrível que ficava me encarando com olhos vazios, diretamente pra mim, somente a alguns centímetros de distância. No meu sonho, eu me lembro de chamá-la de Ben. E eu nunca tive um sonho assim, um que eu pudesse sonhar tão vividamente. Mas pelo menos, eu consegui dormir um pouco, eu acho. Hoje, logo após desligar o jogo, depois de jogá-lo o mais longe que consegui, eu dirigi de volta até aquela vizinhança para ver se o homem já tinha voltado. Como eu já esperava, o carro ainda estava desaparecido e ninguém estava lá. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, o homem que estava na casa ao lado, cortando a grama, desligou o cortador e me perguntou se eu estava procurando alguém. Eu disse a ele que estava procurando o homem velho que morava lá, e ele me respondeu que já sabia. Ele estava de mudança, tentando obter mais alguma informação. Perguntei se o homem tinha alguma família ou parentes com quem eu poderia conversar. Descobri que ele nunca foi casado, não teve filhos ou netos, nem por adoção. Começando a ficar preocupado, eu fiz uma última pergunta, uma que eu já deveria ter feito desde o começo. Quem era Ben? A expressão do homem se fechou completamente. E então ele disse que há 4 casas em direção ao norte, há mais ou menos 8 anos atrás, no dia 23 de abril. Ele também me disse que sabia a data específica porque era a data do seu aniversário. Aconteceu um terrível acidente na vizinhança. Um garoto chamado Ben, pouco depois que seus pais se mudaram para lá, apesar de tentar obter mais informações sobre o caso, ele não sabia mais de nada. Eu voltei para casa e comecei a jogar novamente. Liguei o jogo e imediatamente tomei um susto na tela de título, quando a máscara aparece. O barulho que o jogo fez não foi aquele whoosh de sempre, mas uma frequência muito mais alta. Eu apertei Start, já esperando o pior, mas assim como a segunda noite, o save file Your Turn e Ben foram mostrados. Eu abri o file de Ben, hesitando por um momento, quando notei que as estatísticas do jogo não eram as mesmas de 2 dias atrás. Parecia que ele já tinha zerado a Stone Temple dessa vez. Juntando toda a minha coragem, eu selecionei. Imediatamente, eu fui transportado para o meio do caos completo. Eu já estava do lado de fora da Stone Temple. Porém, foi isso mesmo que eu esperava. A zona não era chamada exatamente de Stone Temple, e sim Stone, escrito separadamente. E imediatamente, quando apareci, uma caixa de diálogo com um monte de palavras sem nexo que eu não entendia apareceu. O corpo do Link estava distorcido, suas costas estavam violentamente quebradas para o lado, suas expressões eram vazias, quase monótonas. Era uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um olhar completamente vazio, como se ele estivesse morto. Enquanto ele ficava lá, parado, seu corpo se mexendo irregularmente, eu notei que eu também tinha um item no botão C, o que eu nunca tinha visto antes, um tipo de nota. Porém, apertando o botão, nada acontecia. Vários sons tocavam aleatoriamente, sons que eu não reconhecia no jogo, quase demoníacos de natureza, e também havia o som de muita alta frequência tocando no fundo, um tipo de risada ou algo assim. Eu estava há pouco mais de 2 minutos para explorar o ambiente, antes daquela porra de estátua voltar a me seguir, aparecendo em cima de mim, e imediatamente depois disso, o cenário mudar para aquela tela branca de título com Dawn of a New Day, exceto que dessa vez não tinha o subtexto embaixo. Eu era um Deku Scrub na Clocktown. Esta próxima cena normalmente acontecia na primeira vez que você chega lá. Tato diria, What just happened? It is as if everything has... O que aconteceu? É como se tudo tivesse... Mas ao invés de normalmente terminar a frase dizendo Started over, ele terminou por aí, com o texto incompleto, enquanto a risada do Happy Mask Salesman se repetia no fundo. Eu fui trazido de volta ao controle do meu personagem, porém de um ângulo de câmera todo fodido. Eu estava olhando para trás da porta da Clock Tower, observando o meu personagem correr em volta como um Deku Scrub. Vendo como eu realmente não podia ir a lugar nenhum,
Porque eu não conseguia ver merda nenhuma, eu entrei, contra o meu próprio gosto. Lá dentro, fui saudado pelo Happy Mask Salesman, que simplesmente me disse: "You've met with a terrible fate, haven't you?" Antes da tela ficar toda branca. Eu reapareci em Termina como um humano novamente. Eu poderia muito bem não estar jogando mais o mesmo jogo. Eu estava sendo teletransportado por todos os lados e não tinha mais sinal de relógio, nem botões, nem nada. O HUD tinha sumido completamente. Parei por um momento para recuperar o meu fôlego, enquanto olhava em volta. E imediatamente, eu percebi que aquilo não era normal. Não tinha nenhum inimigo por perto. E uma versão macabra do tema do Happy Mask Salesman estava tocando no fundo. Decidi correr em direção ao Woodfall, quando notei 3 figuras misteriosas lá pro fundo. Uma delas sendo a Epona. Enquanto eu me aproximava delas, para o meu horror, me deparei com o Happy Mask Salesman, o Skull Kid e a estátua, só parados ali. Primeiramente eu achei que eles só estivessem bugados, mas agora eu devia ter pensado melhor sobre isso. De qualquer maneira, eu me aproximei deles cuidadosamente e notei que o Skull Kid estava tendo uma animação meio que em loop. O mesmo era a Epona. A estátua estava lá fazendo o que sempre faz desde o começo, só parada ali com um olhar horripilante. Foi o Happy Mask Salesman que me assustou profundamente, bem mais do que os outros dois. Ele estava horripilante, com aquele sorriso de merda no meio da cara. Mas onde quer que eu me movia, a cabeça dele lentamente se virava e me seguia. Eu não tinha tido nenhum diálogo e nem entrado em combate com ele. Porém, mesmo assim, a cabeça dele lentamente seguia todos os meus movimentos. Lembrando do meu primeiro encontro com o Skull Kid no topo da Clock Tower, eu equipei a minha ocarina e tentei tocar uma música que eu ainda não tinha tocado. O próprio tema do Happy Mask Salesman, e a mesma música que estava tocando em um intenso loop de volta no dia 4, a Song of Healing. Eu terminei de tocar a música, e quando fiz, um barulho de estourar os tímpanos saiu da minha TV. E então, o céu começou a dar vários flashes muito rápidos, enquanto a música macabra do Happy Mask Salesman acelerava cada vez mais, intensificando o medo dentro de mim. Então, o Link explodiu em chamas. As 2 figuras ficaram destacadas durante a minha morte, enquanto elas observavam o meu cadáver queimar. Eu não consigo descrever aqui como foi súbita a transição do medo para o terror. Você terá que ver o vídeo mesmo se quiser saber realmente o quanto medo eu senti. Foi o mesmo medo que me deixou com aquela insônia 2 dias atrás, e ele estava começando a se proliferar novamente. Enquanto eu era saudado pelo texto "You've met with a terrible fate, haven't you?" pela 3ª vez. Tinha alguma coisa suspeita por trás daquele texto. Eu tive pouco tempo para refletir sobre o que havia acontecido, já que imediatamente apareci para outra pequena cutscene do Link se transformando em Zora, e então eu reapareci em Great Bay Temple. Hesitante, mas curioso para ver o que o jogo reservava para mim, eu lentamente fui em direção à praia, onde encontrei Epona. Eu me perguntava por que diabos o jogo tinha colocado ela ali. Será que o jogo estava tentando me dizer que ela estava querendo beber água ou alguma coisa? Incapaz de tirar a máscara, eu decidi montar o cavalo, pela razão pela qual ela foi colocada lá. De repente, eu percebi que a Epona ficava relinchando. E a maneira e o ângulo como que ela foi colocada fazia parecer com que ela estava apontando para alguma coisa em direção ao mar. Foi só um palpite. Mas mesmo assim, eu mergulhei em Great Bay e comecei a nadar. De repente, encontrei alguma coisa no fundo do oceano que quase não vi de primeira. Uma última estátua. Eu desci para examiná-la, e de repente, meu Zora começou a fazer a animação de asfixia que eu nunca havia visto um Zora fazer antes. O que nem sequer faz sentido, já que o Zora pode respirar sem problemas embaixo d'água, e independentemente disso, meu personagem foi se afogando até morrer. E novamente, a estátua era a única coisa que se destacava na minha tela. Eu reapareci dessa vez. Em vez disso, fui levado para o menu principal, como se eu tivesse reiniciado o console. A tela de Press Start apareceu. Eu já sabia que a única razão pela qual o jogo me colocaria ali era porque os arquivos haviam mudado novamente. Respirando fundo, eu apertei Start, e eu estava certo. Os nomes dos arquivos, os arquivos que me falaram um pouco mais sobre Ben, agora parecia fazer sentido.
O porquê da estátua ter aparecido ali quando eu tentei ir para Laundry Pool. O jogo devia ter antecipado que eu tentaria escapar no dia 4 da Clock Tower. Os 2 arquivos salvos me disseram sobre o meu destino. Como eu suspeitava, Ben estava morto. Ele havia se afogado, já que o nome do outro arquivo era Drowned. O jogo obviamente não estava satisfeito comigo. Ele me provocava com os nomes dos arquivos. Ele quer que eu continue jogando. Ele quer que eu vá ainda mais longe. Mas eu já estou cheio dessa merda. Eu não vou mais tocar nesse arquivo. Isso é horrível demais pra mim e eu nem sequer acredito no paranormal. Mas agora, eu tô ficando sem explicação. Por que alguém me enviaria essa mensagem? Eu não entendo, mas fico muito deprimido pensando nisso. A gravação está aqui para aqueles que quiserem vê-la e tentar analisá-la. Talvez tenha algum tipo de mensagem codificada naquelas vozes sem significado ou algum símbolo maluco nisso tudo. No momento, eu estou mentalmente e emocionalmente esgotado para mexer ainda mais com essa merda.
Eu sei que é muito cedo. Fiquei acordado a noite toda. Eu não consegui dormir. Eu não me importo sobre as pessoas verem isso, pois eu só quero espalhar a palavra para não sofrer à toa. Eu perdi toda a minha vontade de escrever sobre isso. Quanto menos eu me debruçar sobre isso, melhor. Eu acho que o vídeo fala por si só. Eu fiz o que vocês me disseram para fazer. Eu toquei a música Elegy of Emptiness no primeiro pedido do jogo, mas eu acho que isso é apenas o que o jogo, ou Ben, Jesus Cristo, eu não posso acreditar que eu estou mesmo pensando na ideia absurda de que ele tá dentro do jogo, queria que eu fizesse. Ele está me seguindo agora. Não apenas no jogo, ele tá nos meus sonhos. Eu o vejo o tempo todo, nas minhas costas, me observando. Eu não tenho ido para nenhuma das minhas aulas. Eu fiquei no meu quarto com as janelas e cortinas fechadas. Dessa maneira, pelo menos, eu sei que ele não pode me observar. Mas ele ainda me acha quando eu jogo. Quando eu jogo, ele pode me ver. O jogo tá me assustando agora. Ele conversou comigo pela primeira vez. E não apenas usando os textos que já estão no jogo. Ele falou comigo. Falou comigo. Ele referenciou o Ben. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que quer. Eu nunca quis isso, eu só quero a minha vida de volta. Coisas como estas não acontecem com pessoas como eu. Eu sou jovem, eu nem tenho idade suficiente para beber. Não é justo. Eu quero ir para casa, eu quero ver meus pais de novo. Eu tô tão longe de casa nessa faculdade. Eu só quero abraçar a minha mãe outra vez. Eu só quero esquecer o rosto horrível e sem vida daquela estátua. O meu arquivo antigo do jogo está de volta, do jeito que eu havia deixado antes dele ter sido deletado. Eu não quero mais jogar. Eu sinto que algo ruim vai acontecer se eu parar, mas isso é impossível, é só um jogo. É um jogo assombrado ou não, tanto faz, ele não pode me machucar, né? Sério mesmo, ele não pode, não é? Isso é o que eu continuo dizendo a mim mesmo, mas cada vez que eu penso mais sobre isso, eu não tenho tanta certeza.
Watch out!